Bom dia, meus amores. Hoje nós vamos terminar o capítulo 19. Cadê? Parte 2. Coloquei aqui parte 1, mas é parte 2. Eu acredito que hoje os morcegos estão sossegados para que eu possa dar a aula tranquilamente. Vamos lá. Gente, hoje nós vamos falar sobre os equinodermos. São animais que podem ser encontrados nas praias e principalmente no fundo do mar. Então, são as estrelas do mar, né? Os principais representantes. Mas a gente também tem os ouriços, as bolachas de praia, que são aquelas que a gente encontra na areia, né, da praia, que a gente equivocadamente chama de estrela do mar. Na verdade, o nome daquilo ali é bolacha da praia, que é aquele que derrete na nossa mão. Então, a gente pega e, se vocês quiserem salvar, né, as bolachas de praia, a gente joga de novo dentro do mar, porque se elas ficarem ali na terra, elas vão cavando, né, atrás de água, na verdade, mas qualquer temperatura mais alta, elas derretem mesmo. E aí elas morrem. Também tem, gente, os pepinos do mar, os lírios do mar e as serpentes do mar. Então, como vocês perceberam, todos terminam com do mar no final, exceto as bolachas de praia, né? Poderiam ter colocado bolachas do mar também, mas é porque a gente sempre encontra elas nas praias. No livro de vocês também tem algumas figuras para vocês acompanharem e relembrarem quem são os representantes desse fio, tá? Vamos para os aspectos corporais. São animais marinhos, né? Como a gente já falou. Eles têm espinhos espalhados pelo corpo. Até a bolacha da praia, quando a gente pega, a gente percebe alguns espinhozinhos dentro delas. Lembra que nos artrópodes a gente falou do exoesqueleto, né? Que era como se fosse uma casquinha por fora do corpo daqueles animais, que eles faziam a troca depois de um tempo, faziam a muda. Aqui a gente não vai ter exoesqueleto, a gente vai ter um endoesqueleto, certo? Ou seja, o esqueleto, esse tipo de esqueleto não vai ficar fora, né? Como acontece nos artrópodes, que eles soltam desse exoesqueleto e eles, né, têm uma pele nova. Aqui é bem diferente, porque o esqueleto ele fica dentro do animal e esse esqueleto, gente, ele é formado por espinhos e por placas calcárias, ou seja, formadas de calcário, certo? A gente viu que o exoesqueleto era formado de quitina, né? Aqui a gente já tem um calcário para formar o endoesqueleto dos equinodermos. O seu corpo, lembra que a gente falou muito sobre simetria? Então aqui eu tenho a simetria radial. E a gente já pode também chamar de simetria pentarradiada. Vocês podem ver aqui nessa figura aí essa simetria muito bem representada. Aqui, porque ela é chamada de pentarradiada porque ela é formada por 5 raios, certo? E isso, gente, aparece nos adultos. Nas larvas, a simetria já é diferente da radial, ela é bilateral, tá? Uma outra característica muito interessante dos equinodermos é porque eles têm as pedicelárias, que são estruturas em formas de pinça, como vocês podem ver aqui na figura, tá vendo? Isso aqui, gente, serve para retirar alguns parasitas ou detritos que grudem nos equinodermos. Então, essas pinças elas vão retirar tudo isso, né, dentro do seu corpo. E elas estão espalhadas por todo o corpo, tá? Também serve de defesa quando algum pequeno animal ataca os equinodermos. Além disso, gente, existe algo que é exclusivo desse filo, que é o sistema ambulacrário. A gente não vai ter esse sistema ambulacrário em nenhum outro animal, apenas nos equinodermos. Ele também pode ser chamado de sistema hidrovascular. E o que é o sistema ambulacrário? Eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui.
O sistema ambulacrário, como vocês podem ver aí, né, tá aí representado no meio dessa estrela do mar. Ele é um complexo de vários canais. Esses canais eles vão se ligar e tem também espécies de ampolas distribuídas aqui, ó, pelo corpo desse animal. Tá vendo aqui? Essas bolotinhas aqui são as ampolas. E elas são muito importantes porque elas se projetam, elas saem do corpo e aí formam os pés ambulacrários. Então, quando essas ampolas, né, a gente vai entender um pouquinho, elas levantam aqui, ela sai do corpo, ela vira esse pé ambulacrário que vai ser responsável pela locomoção desse animal. Agora, como é que acontece isso, né? Como é que essa ampola ela se projeta e vira esse pé ambulacrário? Gente, como é o sistema que também é chamado de hidrovascular, então eu já estou falando que eu preciso de água, não é? Então tudo vai começar com a água. Então vai entrar aqui, ó, a água entra no equinodermo por uma região que é chamada de placa madrepórica, tá? Se vocês olharem no livro de vocês, na página 253, tem um desenho que mostra aí bem certinho essa placa madrepórica para vocês entenderem como é que entra a água aí, tá? Ela tá bem em cima, vocês vão encontrar rapidinho aí, ao lado de espinhos e anos. Então, a água entrou por essa placa, ela vai se comunicar com um canal circular e vai distribuir essa água em todo o corpo do animal, através de canais. Como vocês podem ver aqui, ó, os canais. Então, eu consigo distribuir essa água por todo o corpo do equinodermo. Então, essas ampolas, gente, elas têm a capacidade de se contrair, ou seja, de se apertar e de se distender, ou distender, no caso aqui, seria esticar, tá? Então, elas se apertam e esticam. Quando elas se apertam, elas jogam água, né, para os pés ambulacrários, que eu vou mostrar para vocês aqui depois. E aí, eles vão se distender e vai movimentar esses animais. Então é como se a água, ela joga água para dentro e joga água para fora. E com isso vai fazer o movimento do pé ambulacrário, tá? A água é expulsa de dentro do pé. Eu trouxe aqui a figurinha para mostrar para vocês. Aqui os pés ambulacrários, tá vendo? Tipo esses espinhos que fica para fora. E trouxe também a figurinha para vocês verem como acontece essa movimentação. Se vocês olharem aqui, ó, vocês conseguem ver esses pés aqui. Então, essas ampolas, elas distribuem água aqui, ó. Elas se contraem, né? Para que elas possam jogar água para os pés. Então, elas se apertam jogando água para os pés que eles conseguem se movimentar, tá? Quando elas se distendem, ou seja, elas se esticam, os pés voltam, certo? Os dois eles trabalham bem juntos aí nesses movimentos, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho das classes de equinodermos, né? Como a gente aprendeu, tem o reino, né? A gente está estudando o reino animal, então o filo dos equinodermos, e agora a gente vai estudar as classes dos equinodermos, assim como a gente estudou as classes dos artrópodes, tá? Então é uma forma, sempre lembrando as categorias que a gente aprendeu lá no início do livro. Os equinodermos, gente, eles são divididos em 5 classes. Cada classe vai ter uma característica, né, que vai representar muito bem esses animais. Primeiro, os asteroides. Quando a gente fala de asteroides, a gente já pensa em algo relacionado ao universo, ao céu, né? Algo relacionado lá em cima, talvez a estrelas. Então, a gente tem também aqui uma estrela, só que estrela do mar, tá? As estrelas do mar são os representantes dos asteroides. Elas têm um corpo achatado, só que esse corpo achatado também tem um disco central, como vocês podem ver aqui, tá? O disco central das estrelas do mar. E possuem 5 braços.
como vocês podem ver, muito bem desenvolvidos aqui. A boca e os pés ambulacrários desses animais ficam voltados para baixo, ou seja, na parte de baixo deles aqui tem a boca e o sistema ambulacrário, como a gente viu, né, no GIF anterior aqui, né, fica para baixo para que ele possa se locomover. A segunda classe são os equinoides, tá? Aqui a gente vai ter os ouriços do mar, né? Quase um Sonic aqui. Eu tentei achar um azul mesmo da cor do Sonic, que é um ouriço, mas eu só achei o roxo. Então aqui nós temos o ouriço do mar, mas as bolachas de praia também fazem parte dos equinoides, aquelas que a gente pega, que eu falei no início. Geralmente eles vivem enterrados na areia ou então presos em rochas. E uma característica muito interessante dessa classe, né, os equinoides, é que eles têm a lanterna de Aristóteles, tá? Aqui, como vocês podem ver, eu trouxe essa figura para mostrar para vocês. É uma estrutura que está ao redor da boca do animal. Eu tenho aqui a boca desse equinodermo. E eu vou ter aqui 5 peças formadas por calcário. São peças muito fortes que têm a mesma função dos nossos dentes, ou seja, auxilia na alimentação. É um tipo de dente especial para essa classe dos equinodermos, tá? Aqui é chamado de lanterna de Aristóteles. Aqui a gente tem os ofiuroides, são as serpentes do mar, que podem viver na areia, eu escrevi o nome areia bem legal aqui, né? Ou sobre as rochas. O corpo, gente, possui um pequeno disco central, assim como as estrelas do mar, né? Que vocês podem ver aqui. E aí, só que diferente dos asteroides, os seus braços, eles são finos, porém são braços muito ágeis, eles se movimentam muito bem, tá? Diferente do que acontece nos asteroides, são braços maiores também, né? E esses animais, gente, diferente de qualquer outro equinodermo, ele não tem ânus. Então, eles apresentam apenas o orifício de entrada, tá? E eles vão se alimentar de crustáceos e algumas partículas que animais deixam na água. Aqui a gente tem os crinoides, como vocês podem ver. Eles apresentam, eles parecem mesmo uma planta, né? Eles, como representante, eles têm os lírios do mar, justamente porque os lírios, né, é um tipo de planta, então eles parecem plantas. Eles vivem fixos em rochas e têm esse formato de taça, né, com os braços flexíveis. Então a gente olha assim, inicialmente pensa que é uma planta, mas não é uma planta, faz parte do reino animal, tá? Mesmo que fique fixo em rocha, eles, é, perdão, eles lembram muito as plantas. E como vocês podem ver, o formato de taça, gente, é porque tem essa parte aqui, ó, essa ondulação. Tem se vocês quiserem dar uma pesquisada no Google, tem uns que parece mais uma taça do que esse aqui que eu trouxe. Eu trouxe essa figura porque parece bem uma samambaia, não é? Então, pra gente lembrar que parecem plantas. Então, aqui a gente tem um tipo de estrela, né, do mar. Agora a gente tem um tipo também de planta do mar, tá? E agora a gente vai estudar um tipo de pepino do mar, que são os holoturoides, tá? Aqui, como eu falei, o representante dessa classe são os pepinos do mar. Como vocês podem ver, parece mesmo pepino. Eu ia trazer um verde que parece mais ainda, só que eu achei esse daqui maior e melhor para a gente visualizar. Eles vivem também na areia e em cima das rochas. Eles não possuem braços, diferente de todos que a gente viu até agora. Foi a única classe desse filo que não possui braço. Só que eles apresentam uma sola, um tipo de sola locomotora, adivinhe, formados pelos pés ambulacrários. Só que os pés deles aqui são diferentes dos outros, são bem pequenininhos, tá? Que vão ajudar eles a se movimentar. Eles também, gente, apresentam tentáculos que têm ao redor da boca.
tem o corpo alongado, como vocês podem ver. Esse aqui não tá parecendo muito um pepino não, né? Mas dê uma pesquisada aí no Google que vocês vão encontrar imagens que parecem mais um pepino. Gente, uma coisa muito interessante dos pepinos do mar é que quando eles se sentem ameaçados, eles pegam as vísceras deles. O que são vísceras? São esses órgãos que estão dentro da gente, né? E eles jogam para fora pela boca, tá? E aí, eles podem, se por acaso eles perderem essas vísceras, eles podem se regenerar. Então, é como se passasse algum animal, né, que seja predador dele, ele joga as vísceras para que o animal coma as vísceras e aí ele se regenera depois. É um tipo de proteção que eles fazem. Como vocês podem ver, aqui está o pepino e aqui tá as vísceras jogadas, né? Que ele jogou aqui um exemplo do pepino aqui embaixo e as vísceras lançadas por ele aqui, tá? Esse é o processo chamado de evisceração. A reprodução dos equinodermos, o livro de vocês trouxe bem tranquilo, bem simples e direto. É uma reprodução sexuada, ou seja, vou ter fecundação, vou ter o encontro da célula masculina com a célula feminina. Os animais, eles apresentam sexos separados, né? Diferentes dos outros filos, né? Que a gente viu que os animais apresentavam 2 em um só, ou seja, eles são dioicos. E a fecundação, gente, é externa, tá? Acontece na água. Ou seja, eles liberam essas células na água e elas se encontram, geralmente, sempre o espermatozoide que encontra a célula feminina para fazer a fecundação, tá? Principalmente porque eles são fixos, né? Então, quando os animais eles são fixos, a reprodução geralmente vai ser de forma fora do corpo da fêmea, né? De forma externa. Então, eles têm que lançar os espermatozoides para encontrar, né, algum animal feminino para fazer a fecundação, tá? O desenvolvimento é indireto, como a gente já aprendeu até agora. Então, todas as vezes que a gente falar desenvolvimento indireto, eu vou ter um animal que ele começa de um jeito, mas é bem diferente do que ele vai se tornar adulto. Então, aqui nos equinodermos, eles começam sendo uma larva, certo? E aí depois, né, vira o adulto totalmente diferente da larva que era. Como vocês podem ver, até a simetria da larva é diferente do equinodermo adulto, tá? Que vai ser pinta radial e aqui vai ser bilateral. Gente, a questão dos aspectos ecológicos é que recentemente algumas espécies de estrelas do mar aumentaram assim a sua quantidade de forma muito exagerada e se tornou um perigo para algumas espécies marinhas, porque algumas espécies de estrelas do mar são carnívoras, tá? E elas se alimentam de outros animais. Se alimentam de ostras, de corais, e aí a população, quando a gente tem uma população, né, de predador muito maior, então a população de presa ela tende sempre a diminuir. Então a população de ostras e corais diminuíram muito por conta desse crescimento exagerado das estrelas do mar. E isso prejudicou muitas pessoas que vivem disso, né? A gente falou muito sobre esse comércio das pérolas feitas pelas ostras. Aqui também eu trouxe uma figura, gente, onde as estrelas do mar, com o aquecimento global, elas têm se desintegrado, certo? A gente sabe que o aquecimento global ele também atinge o mar, então a temperatura da água do mar ela aumenta um pouco. E como eles são animais muito sensíveis, eles acabam se desintegrando. Bom, a atividade para hoje são essas páginas aqui. Eu espero que todo mundo consiga terminar para que a gente possa fazer a correção, certo? Então, a nossa aula termina aqui, meus amores. Beijinho e até a próxima aula.